Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Misael e hoje nós vamos estudar as palavras de Jesus que se encontram lá em Mateus 11, do 20 ao 24. E aqui está no momento em que Jesus já havia começado o seu ministério, escolhido os seus 12 discípulos, e ele andava e passava pelas cidades pregando o evangelho, curando e operando vários milagres. E em um momento que ele estava ali mais ao norte de Israel, perto do Mar da Galileia, ele se volta a essas cidades e começa a falar algumas coisas. Olha só, no 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Não, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então nós vemos palavras duras de Jesus aqui contra essas cidades. E ele fala que Jesus começou a increpar essas cidades na qual ele operara muitos milagres. Increpar, amaldiçoar, julgar, apontar os erros daquelas cidades. Porque ele havia acabado de passar naquelas cidades, operou vários milagres e ainda assim elas não se arrependeram. Tem uma mensagem intrínseca ao texto aqui, dizendo para nós, olha, Jesus operou vários milagres e eles não se arrependeram. O que mostra a gente? Que o objetivo de Jesus ter operado os milagres ali é que eles se arrependessem. O milagre em si não tinha um fim em si mesmo. O cego voltar a enxergar não tinha um fim em si mesmo, o retorno da visão, ou o retorno da fala, da audição, não. O que Jesus queria, operando os milagres, é que o povo reconhecesse a autoridade do Filho de Deus ali, porque só o Filho de Deus poderia operar essas coisas, trazer um morto de volta à vida, uma coisa incrível de ser feita, impossível a nós, meros humanos, só o Filho de Deus poderia fazer isso. E sabendo que só o Filho de Deus poderia fazer isso, as palavras dele, a partir daí, teriam a autoridade necessária. E o que Jesus falava com suas palavras? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, o milagre, ele não tinha o fim em si mesmo. O milagre era para levar as pessoas ao arrependimento. E hoje acontece exatamente a mesma coisa. É incrível. Passou 2000 anos e a mesma coisa acontece. As pessoas entendem que a obra de Deus em suas vidas, os milagres, né, coisas extraordinárias que acontecem em sua vida, sejam das mais extraordinárias ou menos extraordinárias, tem o fim em si mesmo. Ou seja, um crescimento profissional tem o fim em si mesmo, dela receber mais, dela ser mais valorizada, ou até mesmo milagres físicos, uma doença que foi curada, ela orou tanto e de fato ela foi curada daquela doença. Seria para ela se sentir melhor? Para ela ter uma expectativa de vida melhor? Para o surdo poder ouvir? Eu vou falar algo bastante sério aqui com vocês e pode parecer pesado. Mas Deus, presta bem atenção, Deus, ele não está nem aí se o cego vê, se o surdo ouve, se o mudo fala, se o coxo anda, se o coração daquela pessoa não estiver voltado a ele. Isso mostra pra gente que o objetivo final de nossas vidas é arrepender dos nossos erros, voltar o nosso coração a Deus e focar no pós-vida, naquilo que virá. Porque essa realidade aqui pouco importa para Deus. Pouco importa. Até porque ele usa pessoas que não têm as suas faculdades todas em seu maior potencial. Deus usa os cegos, Deus usa os mudos. Por que ele não cura? Porque pouco importa.
importava para os judeus aqui. Os judeus queriam ver milagres. Já os gregos, eles queriam ver conhecimento. Mas para nós queremos ver o poder de Deus para salvar, para converter o coração do homem, para tornar um coração de pedra um coração de carne. É isso que nós queremos ver. Nós pouco importa se um surdo vê, é legal, é impressionante, é lindo, é maravilhoso. Mostra que Deus é poderoso, sim, mas o maior poder é o poder da salvação, converter uma alma a Cristo. Esse é o maior poder, e é isso que Jesus mostra aqui. Sabe, todos esses milagres que eu operei nessas cidades? Pois é, era para vocês terem visto esses milagres, e com esses milagres voltado seus ouvidos ao que eu tinha para falar para vocês, e vocês não voltaram, vocês não converteram o coração de vocês. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, dá exemplos de cidades que ele havia passado. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas teriam arrependido com pano de saco e cinzas. Corazim e Betsaida eram cidades ali perto do Mar da Galileia, onde Jesus estava falando essas palavras. E ele havia passado nessas cidades. É claro que ele vai dar uma generalização necessária ao texto, porque ele não ia falar nominalmente cada um daquela cidade, porque a gente sabe que a salvação, o arrependimento é individual, é de cada um. Mas em termos literários e de fala aqui, para se tornar mais compreensível para a gente, ele fez uma generalização necessária. Sabe essa cidade? A maior parte dessas pessoas aqui não se converteram. Eu fui lá, operei milagres, fiz coisas extraordinárias e elas não se voltaram aos ouvidos a mim. Se isso tivesse sido feito nessas cidades aqui, Tiro e Sidom, eles haviam se convertido. Por que ele deu o exemplo de Tiro e Sidom? Porque era cidade de pagãos. Corazim e Betsaida era dentro de Israel. Era o povo de Deus. Mas Tiro e Sidom é lá na Fenícia. Lá o povo que vocês chamam de pagãos, de estrangeiros, vocês renegam eles. Mas eu tenho certeza que se eles tivessem visto o que vocês estão vendo, eles tinham se convertido. E vocês se tornaram indiferentes ao que eu trouxe para vocês. Mas aqueles lá, os chamados pagãos, eles teriam se convertido. Tiro e Sidom. Tiro foi invadido por Alexandre o Grande. Tiro é uma ilha, né? Então Alexandre o Grande teve que fazer uma ponte para invadir Tiro. E teve um massacre ali de 400 mil pessoas, se eu não me engano. E Sidom também foi invadido por Arfaxés III, que era o rei dos persas ali, né? Do Império Aquemênidas, que é o mesmo Império Persa, só que o primeiro Império Persa que eles chamam, né? O Império Aquemênidas. Então, essas cidades foram destruídas. E o povo que estava ali, eles tinham conhecimento histórico disso daqui, porque tinham sido há poucos anos que isso tinha acontecido, né? 300, 400 anos. Eles tinham conhecimento disso daqui. Então, fazia parte do conhecimento comum dos interlocutores de Jesus ali à época. Então, é como se eu falasse para vocês, sabe essa matança toda que está acontecendo ali na guerra da Ucrânia, com a Rússia, ou a matança toda que está acontecendo na guerra de Israel, na Palestina ali, na faixa de Gaza e tal, são coisas que estão próximas a nós, que nós temos conhecimento. O que Jesus quis trazer com isso? Quis trazer uma pessoalidade, ou seja, eles estavam próximos a esse acontecimento. E eles viram que aquelas cidades foram totalmente destruídas. E eles sabiam, e Jesus traz aqui, né? Eles não sabiam, mas Jesus traz a informação que esse povo que foi totalmente destruído, se eu tivesse tido lá, eles teriam se convertido. E vocês que me têm aqui em carne e osso, fazendo tudo isso daqui para vocês não converteram o seu coração. Pois é, às vezes a gente julga o estrangeiro, tal, mas às vezes eles têm um coração mais aberto à palavra de Deus e ao que Deus faz do que nós mesmos, né? Essa é uma mensagem para nós também, né? Então, os publicanos se convertiam a Deus, os estrangeiros, os oficiais romanos se convertiam, chegava até Jesus e Jesus falava, olha, em toda a terra de Israel eu não vi fé maior do que esse comandante estrangeiro aqui, que invadiu a terra de vocês, eu não vi fé maior em Israel do que esse romano aqui. Então,
é uma mensagem forte para nós também. Será que nós, como filhos, seremos retirados da mesa e será posto em nosso lugar os estrangeiros? É isso que Jesus está falando aqui. Que nós devemos tomar cuidado e não ser indiferentes ao que Ele tem nos dado, sim converter os nossos corações. Contudo, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Aqui mostra que Deus vai trabalhar em sua proporcionalidade, um julgamento justo, em sua proporcionalidade, o nível de conhecimento e o nível de aproximação que essas pessoas têm do Evangelho. Olha só, Corazim e Betsaida tiveram acesso direto a Cristo, às palavras de Deus. Tiro e Sidom não. Então, Deus vai julgar Tiro e Sidom de acordo com a aproximação que eles tiveram do Evangelho, com o nível de conhecimento que eles tinham. Proporcionalidade no julgamento. Isso que é a justiça de Deus. Não seria justo ele julgar com o mesmo rigor essas duas cidades. Então, muita gente pode falar, então eu vou rejeitar o Evangelho, vou tampar os meus ouvidos para o Evangelho porque eu vou ser julgado com menos rigor. Aí que você se engana. Deus conhece o seu coração, e sabe que você teria acesso àquilo e você negou o acesso àquilo. Então ele vai julgar isso também. Então é interessante porque às vezes na cabeça das pessoas elas têm essa dúvida, né? Mas ali no interior da China ou as tribos isoladas da Amazônia que nunca ouviram falar de Jesus, como é que Deus vai julgar elas? Elas nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar do Evangelho. Aí Paulo vai responder pra gente, nós somos indesculpáveis, porque Deus mostra a sua bondade, o seu amor, através das coisas que ele criou. Então, o próprio contato com o natural nos dá indícios da presença de Deus ali. O próprio contato com a natureza nos mostra que há um Deus criador, tanto que em todas as culturas eles adoraram algum Deus, porque esse contato com a natureza mostra que o homem por si só é insuficiente. Nós precisamos de Deus. Então, o ser humano é indesculpável. E nós seremos julgados proporcionalmente ao nível de contato que nós temos com a palavra de Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Se ele está falando em níveis de rigor, em julgamento, ele está falando de proporcionalidade e do julgamento justo. Tu, Cafarnaum, outra cidade ali, perto do Mar da Galileia. Mas essa cidade aqui é mais importante, tanto que ela foi posta sozinha. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porém, até os céus. Você, Cafarnaum, que é uma cidade próspera ali, próximo ao Mar da Galileia, uma cidade de comerciantes, tinha um fluxo muito grande de pessoas, você acha que vai se elevar até os céus? Aqui também é uma referência a Isaías, que ele fala que essas cidades, essas nações que se acham muito grandes, assim como foi na Torre de Babel, que eles construíram tão alto que eles queriam chegar até os céus, queriam fazer o seu nome conhecido. Pois é, Cafarnaum. Cafarnaum queria fazer o seu nome conhecido, uma cidade grande, poderosa, pessoas muito tudo. Aí ele fala, você quer chegar até os céus? Pois é, você vai descer até o inferno. Porque você quer subir tão alto que a queda vai ser grande, meu filho. E porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Jesus compara uma cidade próspera ali da região do Mar da Galileia com uma cidade que também os judeus tinham em mente, na cidade de Sodoma, que foi a cidade da antiguidade mais perversa, mais idólatra, mais pecaminosa, mais tudo que eles tinham como referência. Então ele compara o que queria ser mais com aquele que é considerado o pior. E Jesus fala, olha só, sabe esse que se acha mais? Ele renegou as minhas palavras e não converteu o seu coração. Mas sabe esse pior que está aqui embaixo, se ele tivesse ouvido o que você ouviu, ele teria convertido o seu coração. E você não se converteu. Caramba, isso daqui é muito interessante. Jesus compara duas cidades
e mostra que a arrogância dos nossos corações, porque Cafarnaum, de novo, fazia parte do reino de Israel ali. Cafarnaum era uma cidade que era povoada pelo povo de Deus, os judeus. O povo de Deus, que se achava o mais perfeito, o mais poderoso, o mais tudo, foi dito aqui que eles iriam cair até o inferno. E que os mais pagãos, os mais idólatras, se eles tivessem um pouquinho da presença de Deus, do poder de Deus, se eles tivessem acesso a um pouquinho do que Jesus tinha a oferecer, o menor que seja, eles teriam permanecido firmes e aqui fala que teria prosperado até os dias de Jesus. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. De novo, o nível de proporção de julgamento, nível de justiça que Deus faz em seu julgamento. Essa é uma mensagem poderosa para nós, e o que fica é que nós não podemos ser indiferentes ao que Deus faz conosco, nós devemos fazer com que as obras de Cristo em nós se tornem em arrependimento, que convertamos o nosso coração. Não tenhamos o milagre de Deus ou aquilo de extraordinário que Deus faz em nossas vidas com o fim em si mesmo. Mas nós devemos transformar isso e ver que Deus é poderoso para salvar. Os judeus querem milagres, os gregos querem conhecimento, mas nós reconhecemos que o que há de mais importante é o poder de Deus para a salvação da alma, do porvir. Nós ansiamos por estar próximos de Deus na salvação. É isso que nós queremos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido. Tchau!